Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 nós iremos aprender sobre testes de hipóteses. Serão 5 tópicos na aula de hoje, começando pelas definições de teste de hipóteses. Hipótese estatística é uma suposição que se faz a partir de uma amostra sobre um parâmetro populacional ou quanto à natureza da população. Neste último caso, são chamados testes não paramétricos. Tipos de hipótese. São duas. H0, hipótese de nulidade, e H1, hipótese alternativa. E uma definição, ou a definição, sobre teste de hipótese, é uma regra de decisão que consiste em aceitar ou rejeitar H0 baseada em dados amostrais. Exemplo 1. Em um estudo sobre a média salarial da população brasileira, que eu vou chamar essa média de Mi, deseja-se avaliar H0 Mi igual a 1.212 contra H1 Mi diferente de 1.212. Isto é, se a média salarial da população é igual a um salário mínimo. Exemplo 2. O mesmo estudo anterior, mas avaliando a diferença salarial entre homens, que eu vou chamar de MIH, e mulheres MIM. O teste seria H0 MIH igual a MIM contra MIH diferente de MIM. Que poderia ser escrito, por exemplo, MIH menos MIM igual a zero. Por isso que é chamado de teste de diferença salarial. Teste de diferença das médias. No caso aqui é um exemplo com diferença salarial. Voltando aqui às hipóteses, isto é, se a média salarial da população de homens e mulheres é igual. Exemplo 3. Um estudo sobre a proporção de estudantes que conseguem emprego em até um ano após a formatura. Essa proporção populacional eu vou chamar de P. H0 poderia ser P maior ou igual que meio, contra H1, P menor que meio. Tipos de erro. Erro do tipo 1, também chamado de alfa. Probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Erro do tipo 2, também chamado de beta, é a probabilidade de aceitar H0 quando o H0 é falsa. Colocando uma tabelinha, temos a decisão e a real situação. Quando H0 é verdade e ela é rejeitada, ocorreu o erro do tipo 1. Mas se ela é verdade e no teste ele foi aceito, então a decisão correta aconteceu. Mas digamos que H0 é falsa e foi rejeitado no teste de hipótese. A decisão correta ocorreu. Porém, se a H0 é falsa, mas o teste de hipótese aceitou, ocorreu o erro do tipo 2. Continuando o exemplo. No estudo da proporção de alunos empregados, foi amostrado 20 dos formados nos últimos 12 meses. E nessa amostra, todos ainda estavam desempregados. Isto é, a proporção ou frequência amostral foi igual a zero, porque 0 sobre 20 é igual a zero. E foi feito o teste, como definido lá no exemplo 1, apresentado em 1, que é o exemplo 3, rejeitou-se H0. Ponto. Porém, após um censo, digamos que a secretaria do curso ficou encafifada e foi investigar mais a fundo. Foi atrás de todos os formados nos últimos 12 meses. Então foi feito isso e verificou-se que a proporção populacional de estudantes que conseguiram emprego em até um ano após a formatura era de 0,75. Portanto, ocorreu o erro do tipo 1. Então vamos ao procedimento para a realização de um teste de hipótese. É uma receita, é uma forma, eu gosto de ter uma receita de bolo. Independente do teste de hipótese, a regra, o procedimento é o mesmo. Então vamos lá. Primeiro procedimento, a primeira etapa. Enunciar as hipóteses H0 e H1. 2. Fixar o nível de significância alfa e identificar a distribuição associada ao teste. Tem teste usando a normal, AT, AF e aqui quadrado. Na aula de hoje nós veremos usando a normal, na aula que vem usando aqui quadrado, mas tem vários testes com mais variadas distribuições. As mais populares são usando normal aqui quadrado, mas também tem AT e AF. Etapa 3. Determinar as regiões de aceitação e rejeição de H0, baseadas na hipótese alternativa e no nível de significância. 4. Calcular a estatística do teste, que vai depender de qual teste está sendo feito. Eu estou colocando aqui 3 exemplos, mas para cada teste tem a sua própria estatística.
Conclusão, ela consiste em aceitar ou rejeitar H0 baseado em 3 e 4. Isso vamos ver com o exemplo, então fiquem tranquilos. Mas antes vamos falar sobre o valor P. Definição. O valor P, ou nível descritivo, é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. Interpretação. Um valor P pequeno significa que a probabilidade de obter um valor da estatística de teste como observado é muito improvável, levando assim à rejeição da hipótese nula. Lá nas etapas para formar um teste de hipótese, nós construímos uma região de aceitação e rejeição e calculamos uma estatística do teste. Alguns autores, algumas metodologias preferem trabalhar com o valor P. Aqui eu vou omitir o método usando o valor P, mas é bem comum nos livros também. Agora vamos aos principais testes de hipóteses. Teste de hipótese para a média populacional μ. Define as hipóteses de interesse. H0 μ igual a μ0, H1 μ diferente de μ0. Quando se trabalha com diferença, é chamado de teste bilateral. 2. Fixar alfa com distribuição associada normal padrão. 3. Construir a região crítica, que no caso vai ser dado por esta regiãozinha, essa região aqui, que é baseada na normal, por definição ou pelo que eu estou contando para os senhores, as senhoras e senhoritas nesse exato momento. Então, a região vermelha é a região de rejeição e essa branca é a de aceitação, que depende do alfa. Eu vou observar exatamente agora. Quanto maior for o valor de alfa, maior será a região crítica. Isto é, maior será a região de rejeição de H0, como mostra a figura 1. Lembrando, por exemplo, alfa 1%, o teste é bilateral. Esse 1% tem que ser quebrado em 0,5% e 0,5%, isto é, 0,005. 0,005. Vou trabalhar com 5%, 2.000% à direita, 2.000% à esquerda, que é 0,025, 0,025. 10%, 5% à esquerda, 5% à direita, isto é 0,05, 0,05. Qual alfa escolher? Isso depende da área. Por default, por padrão, costumo usar os 5%, isto é, essa regiãozinha aqui laranja. Mas depende da área. Tem áreas que usam, por exemplo, alfa de 0,1%. Então, eu recomendo verificar a literatura do projeto que porventura os senhores e as senhoras senhoritas estejam entrando. Continuando as etapas. No caso, para a média populacional μ. 4. Calcular a estatística do teste. No caso, ela é dada por esta expressão, em que μ0 é o valor testado em H0. X barra, que é x1 mais x2 mais pontinho mais xn sobre n, é a média amostral. Algo que nós já vimos bastante neste curso. S é a raiz de S2, é o desvio padrão da amostra, onde S2 é dado por esta expressão, que é a variância amostral, que nós já vimos também, pelo menos em Estatística Econômica 1. E, finalmente, N é o tamanho da amostra. Conclusão, aceitaremos H0 se esse Z calculado aqui, tudo em função da amostra, x barra, S, raiz de N é o tamanho da amostra e o μ é sobre H0, o que você está testando. Então, se esse Z calculado estiver dentro da região de aceitação, você aceita a hipótese nula. Agora vamos para o segundo teste. Teste de hipótese para proporção populacional. Mesma receita. Definir as hipóteses. Por exemplo, P igual a P0 contra P diferente de P0, que é o teste bilateral. Fixar alfa, aqui também com distribuição associada ao normal padrão. Construir a região crítica, que vai ser a mesma apresentada na figura 1, da normal. Calcular a estatística do teste, que é F menos P0 sobre raiz de F vezes 1 menos F sobre N, em que P0 é o valor testado em H0, F é a proporção de sucesso na amostra e N é o tamanho da amostra. Conclusão, note como é sempre igual. Aceitaremos H0 se esse valor aqui calculado estiver na região de aceitação, ou rejeitaremos se estiver na região de rejeição. Vamos a um exemplo. Na cidade de Luiz de Folga, houve um surto de parotidite epidêmica, popularmente conhecido como cachumba ou papeira. Para contornar a situação, a prefeitura comprou vacinas da Pearson e da Tillman.
que comprovadamente imunizam 75% e 90%, respectivamente. Antes de assinar a renovação com as empresas anteriores, foi oferecida à prefeita de Luiz de Fora, Daisy Solomon, a vacina da Umbrella Corporation, que utiliza uma tecnologia chamada T-Virus, supostamente algo bem moderno. Vamos supor que é bem moderno para manter a motivação. A empresa garante que seu produto tem eficácia de 98%. Talvez essa é a maior motivação, 98%. A fim de verificar a eficácia da vacina da Umbrella Corporation, 21 pessoas selecionadas ao acaso, respeitando todos os métodos de amostragem, essas 21 pessoas foram selecionadas para tomar tal vacina. O resultado obtido está apresentado na tabela 2. Isso aqui é uma amostra fictícia em que a pessoa 1, que vamos chamar de identidade 1, foi imunizado? Foi. Depois tomou a vacina, foi imunizado? Foi. E assim foi. A sexta pessoa não foi, a nona também não foi, a 11 não foi, a 19ª também não, mas o restante foi toda imunizada. Pergunta. Pelos dados da tabela 2, nós podemos confiar na afirmação da Umbrella Corporation, isto é, que a vacina tem eficácia de 98%? Pela afirmação da empresa, as hipóteses são H0, P igual a 0,98, H1, P diferente de 0,98. Vamos fixar um alfa 5%. A região crítica é a seguinte. Nós rejeitaremos H0 se o Z calculado for menor que menos 1,96 ou maior que 1,96. Ou então, se o Z calculado tiver entre menos 1,96 e 1,96. Este valor veio da normal. Nos nossos exemplos anteriores, eu usava para 5%, 2. Aqui eu estou usando com 2 casas decimais, porque vai ser mais fácil de ver nos livros. Isto é um valor tabelado, mas não precisa guardar uma tabela, porque qualquer software, inclusive o Excel, ele consegue entregar esse valor. Lembrando que isso aqui alguns alunos estão me perguntando, por causa do trabalho, é o quantio normal, que é a mesma ideia lá dos quartis que a gente aprendeu lá em Estatística Econômica 1. Por exemplo, alfa 5%, como é bilateral, nós sabemos por quantis que é a mesma ideia dos quartis, como eu disse há uns 2 segundos atrás, isto é, 2,5% dos valores são maiores que 1,96, os valores da normal. A massa de probabilidade, 2,5% da massa de probabilidade da normal é maior que 1,96. Da mesma forma, como a normal é simétrica, também recomendo rever a aula de distribuição normal, 2,5% da massa de probabilidade é menor que menos 1,96 a normal. Então, daí que vem esse valor 1,96. Então, voltando ao exemplo, pelos dados da tabela 2, a proporção de sucesso na amostra foi de F igual a 17/21, que é 0,81. Dessa forma, a estatística do teste ZC é dada por formulazinha sobre quem é o F da amostra, 0,81. Quem é o P0 lá no H0, 0,98. Substitui o F, chegamos no menos 1,99. Calculando a região crítica, note que o menos 1,99 está dentro dessa região vermelhinha. Ele é maior que menos 1,96. Perdão, ele é menor que menos 1,96, é negativo. Conclusão. Como o Z calculado menos 1,99 está dentro da região crítica, nós rejeitamos a hipótese H0. Isto é, a um nível de significância de 5%, a proporção de imunizados pela vacina da Umbrella Corporation não é de 0,98. Perceba bem a sutileza desse teste. Rejeitou-se que não é 0,98. Seria 0,97? Basta fazer o teste novamente. Seria 0,97 sim? Teria que fazer o teste novamente. 0,95? Teria que fazer o teste novamente. Esse teste foi feito para testar 0,98. Foi rejeitado. Como um exercício, refaçam isso para 0,97, 0,96, 0,95, 0,90 e me digam o que encontraram. Finalmente, a bibliografia da aula de hoje. Os 3 livros em que a versão digital está disponível via biblioteca da UFJF. Eu imagino que vocês vão entrar pelo SIGA, acessar a plataforma Pergamo.
E vale muito a pena, sempre valeu e vale mais ainda, porque nesses slides eu resumi muito. Eu falei de testes bilaterais, mas tem testes unilaterais. A ideia é exatamente a mesma. O que muda é a região crítica. Existem testes para variância, que eu não vou focar nesse curso, tem lá também nesse livro. Alguns autores preferem trabalhar com a estatística T ao invés da estatística normal dos testes de hipótese. Eles condicionam o tamanho de amostra. Mas não há uma unidade na literatura sobre usar normal ou T. Então vale muito a pena, obviamente sempre vale a pena, consultar os livros, porque esses slides são um recorte de toda uma teoria estatística. Por fim, dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail ou pelo Google Classroom, onde esses slides estão disponíveis. Para quem está visualizando de fora, eles já estão, eu imagino no momento que vocês estão vendo esse vídeo, na minha página profissional. E sem mais, feliz ano novo e muito obrigado.